Sejam bem-vindas à Semana da Revendedora JY. Meu nome é Vinícius e estarei com vocês essa semana compartilhando conhecimento da nossa experiência de vendas no varejo de mais de 5 anos, que eu espero de coração que possa ser útil, que possa fazer diferença no seu dia a dia como revendedora. Antes da gente entrar para a Semana da Revendedora, deixa eu te falar, se você não conhece a nossa live semanal, todas as segundas-feiras, onde divulgamos as novidades da semana. Talvez você esteja vindo da live para esse vídeo, ou talvez você ainda não conheça, mas se você não conhece, participe, é bem legal. Todas as segundas-feiras, às 7h30, a minha esposa, a Josiane, faz a divulgação das novidades da semana. É muito interessante porque é uma maneira de você saber o que está chegando, poder movimentar as suas clientes e, com certeza, incrementar as suas vendas. Falando exclusivamente da Semana da Revendedora, eu acho que durante a pandemia, todos nós tivemos que nos reinventar de maneiras diversas, né? Acho que ter as crianças em casa, mudar muitas vezes de vendas offline para online, inúmeras outras coisas que nós tivemos que nos reinventar. Como muitas clientes, nossos clientes não vendiam online, ou online não era a maior parte de suas vendas até antes da pandemia. E tiveram que migrar rapidamente do offline para online para continuar vendendo. E por muitas vezes nós tivemos perguntas, nós pudemos conversar com as nossas clientes e entender os problemas e as dificuldades que elas estavam tendo. Foi nesse ponto que nós percebemos que toda a nossa experiência de vendas online, tanto no varejo como agora no atacado, poderia ser útil para os nossos clientes. Muitas vezes aquilo que nós sabemos que é tão do nosso dia a dia, para uma outra pessoa que talvez não esteja no mercado online, no caso, ou não seja ainda no mercado de semijoias, pode sim ser uma informação útil, uma informação de valor que vai trazer um diferencial nas suas vendas. Por isso, a gente criou a Semana da Revendedora, que é a primeira, com certeza será a primeira de muitas, que tem por objetivo trazer conhecimento de valor para você, que possa contribuir no seu dia a dia profissional. Afinal, mas o que vamos ter nessa semana da revendedora? Sobre o que tanto vamos falar? Vamos falar, com certeza, hoje, né, que é o foco do mercado, um pouco do mercado de semijoias, como ele está configurado, um geral sobre o tema. Na sequência, vamos falar sobre como tirar fotos. Sim, como tirar fotos. Nós divulgamos fotos praticamente diariamente para que as nossas revendedoras possam usar na divulgação de suas peças. Porém, se você tem um estoque, se você trabalha com estoque, o que é normal e é até mais seguro, você sabe que há peças que você não vende imediatamente e que você tem que fazer algo para vender depois. E como tirar a melhor foto? Assim como nós mandamos fotos diariamente para os nossos clientes, nós recomendamos que você mande fotos, não só as fotos que nós mandamos, mas fotos suas, para movimentar peças paradas. Então teremos um dia que vamos mostrar como nós fazemos as nossas fotos, maneiras que podem auxiliar você. Então, apesar de nós não sermos fotógrafos, nós temos que fazer isso diariamente. E com isso é muito importante que você perceba maneiras fáceis de fazer isso, usando aplicativos que vão facilitar o seu dia a dia. Teremos um dia para falar só sobre isso. Teremos um dia também para falar sobre o planejamento financeiro. Na verdade, planejamento financeiro é uma palavra um pouco pomposa, mas falar um pouco de como você deve encarar as questões do seu negócio, as questões do estoque, a questão do fluxo de caixa, que é o dinheiro que você tem no bolso de verdade, de quanto você ganha, tendo uma loja física ou não, algumas informações úteis que você pode começar a utilizar para que você tenha um negócio mais sustentável. É óbvio que um negócio para ser sustentável, ele tem que, antes de tudo, vender. Mas muitas vezes a gente vende e não percebe onde está o dinheiro. E essa é a ideia, nós mostrarmos para você, com as vendas que você está fazendo, quanto de fato você está ganhando, o que você pode melhorar com isso e com certeza fortalecer o seu negócio. Porque em situações como pandemia, se você não tem uma questão financeira muito sólida, você pode deixar de vender, você pode quebrar, seja fechar uma loja ou mesmo deixar de vender online por falta de peças. Então nós não queremos que isso aconteça com você e por isso vamos passar informações úteis que você pode utilizar. Outro ponto que eu acho que é o mais importante do nosso negócio, né, como revendedoras,
né, o negócio de vocês como revendedoras é como vender mais. Técnicas de venda no Insta, no Face, no WhatsApp, como você pode propor vendas mesmo fisicamente, né, quando você estiver na frente do seu cliente. Eu acho que isso é um tema muito interessante e tem que ser extensamente debatido, e você sempre tem que estar falando sobre isso, seja para você a reforçar aquilo que você já está fazendo, você voltar a fazer aquilo que você não está fazendo, seja para você se animar a vender, né? Quem vende tem que estar sempre com a energia alta, sempre tem que estar buscando ou até revisando aquilo que já sabe para vender. Então nós vamos falar sobre isso também. E também vamos contar um pouco da nossa história. Eu acho que passar um pouco da nossa história, o que nós estamos, né, o que nós estamos fazendo, o que nós fizemos para chegar até aqui, que talvez possa fazer parte do seu dia a dia, você possa se identificar e se inspirar também. Longe de ser um exemplo, mas nós somos pessoas que estamos trabalhando, estamos querendo construir o nosso futuro, e talvez isso você possa ver que, né, assim como você, nós estamos aqui também batalhando dia a dia, de segunda a segunda, não raro de domingo, nos sábados, com certeza, para construir o nosso futuro. Eu acho que esse vai ser um dia muito especial. Nós também contamos que vocês estejam conosco. Falando então um pouco mais de um conteúdo, que hoje é o primeiro dia da Semana da Revendedora, eu gostaria de falar um pouco do mercado de semijoias com vocês. O mercado de semijoias é um mercado que vem se modificando. Óbvio que com a pandemia, muitos colegas infelizmente acabaram fechando as portas, muitas portas foram abertas, muitas pessoas estão ampliando os seus negócios, né? Então existe muita coisa, como posso dizer, existe muita modificação no mercado, e é um mercado que está em crescimento. Com certeza se modificam as pessoas, as empresas que estão ali dentro, algumas saem, outras chegam, umas crescem, umas diminuem, mas o mercado em si ele vem aumentando ano a ano. A semijoia, principalmente pelo preço do ouro, pelas questões de segurança no nosso país, ele é um acessório extensamente utilizado, né? Seja no dia a dia das nossas clientes, das nossas clientes, né? O dia a dia profissional, seja para passeios ou ocasiões especiais, a semijoia é um acessório já consolidado no dia a dia do brasileiro e cada vez mais vem sendo consumido por mais pessoas. Isso é uma verdade. Esse mercado está se ampliando e, como sabe também, o mercado de exportação, principalmente no momento de dólar, né, de câmbio favorável, isso também vem crescendo com certeza. Porém, muitas vezes o mercado em crescimento não quer dizer que você simplesmente vai conseguir comprar as suas peças e vender. É preciso entender algumas coisas, né? Entender o que é lucro, o que é margem, o que de fato você ganha, o que você não ganha, para que você prospere nesse negócio, né? Hoje, se você é novo no negócio, para título de exemplo, uma peça que custa R$50 aqui na loja, ela pode ser vendida de 100 por 150 até 250, dependendo do mercado. Isso vai variar muito de região para região. Há regiões diferentes, né? Regiões mais afastadas dos polos produtores, as semijoias tendem a ser mais caras. Regiões mais próximas tendem a ser mais baratas. Se você faz uma venda online com custos baixos, a sua margem pode ser menor. E margem é isso, tá? É quanto você compra, a diferença de quanto você pagou por quanto você vai vender. Não é necessariamente o seu lucro, porque há contas que você deve pagar posteriormente a isso. Se você tiver uma loja física, você vai ter que pagar um aluguel, você vai ter que pagar a pessoa que trabalha com você, você vai ter que pagar impostos, energia, internet. Então isso com certeza vai te trazer, após o valor de margem, você tem que pagar todas essas contas e depois você vai ter o lucro. Se você vende online, você pode imaginar que o celular que você está usando é um celular profissional, porque é do seu dia a dia profissional, e acaba ficando mais caro. Então esse celular que você está pagando, o teu negócio tem que pagar. É óbvio que você pode fazer que é de um uso pessoal também, mas o ideal é que você conte o celular como algo da sua profissão. Ter um bom celular para você tirar boas fotos vai ser importante.
Então, ou seja, você vai ter que pagar você vai vender a peça, você vai pagar a internet e depois você vai ter a sua margem de lucro, que vai ser, em primeira instância, o seu salário, né? A gente primeiro tem que ter um salário para depois ter um lucro, que é aquilo que se excede. Vou falar isso no dia do planejamento financeiro, mas não vamos confundir. Você, empreendedora que está trabalhando, você tem um salário primeiro e depois você também tem o lucro, que é quando as coisas de fato dão certo, né? Então, como eu estava falando, para você fazer as vendas, eu me perdi no que eu estava falando, não faço mais ideia. Eu estava falando das peças, eu estava falando da margem de lucro, daí eu falei um pouco dos gastos que você tem com as suas operações de vendas e depois sobre o estoque, verdade? O estoque, é isso que eu queria falar. Nós temos o preço que nós pagamos, o preço que nós vendemos, nós temos os nossos gastos ali, e que isso vai variar de uma loja física a uma loja online, e depois nós temos o estoque. Muitas clientes, eu acho que talvez não muitos clientes, mas muitas revendedoras trabalham sem estoque. Recebem a foto, fazem a venda e depois que fazem a venda compram a peça. Esse é um modelo interessante porque você não precisa ter estoque. E você, obviamente, se você não vender, você não comprou a peça, você não investiu nenhum real. Porém, é um modelo também de muito risco. Nós temos peças que nós divulgamos na live, que antes de acabar a própria live, ela já teve uma maior parte vendida. Já aconteceu o caso, não é sempre, sinceramente, mas de hora acabar a live, a peça já acabou no site, ou mesmo nas mensagens que veio durante a live pedindo, né, solicitando compra. Isso acontece. Às vezes a peça também é óbvio, né? A peça vem e ela não vende, ela fica para ser vendida depois nos próximos meses. Isso acontece. Isso acontece também com você, né? Então, assim, se você não quer ter estoque, você tem um risco de muitas vezes não ter a peça disponível. Portanto, tome muito cuidado se você trabalha dessa forma, porque infelizmente nós não podemos garantir que vamos ter a peça se você deixar para comprar depois de vender. Sempre compre para vender, mas se você quer vender para comprar, saiba que é sempre um risco, que as peças não são infinitas. Por mais que a gente traga grandes quantidades, há momentos que essas grandes quantidades acabam rapidamente. Há também como você comprar uma quantidade de peças, montar o seu mostruário e sair às vendas. Esse é o modelo padrão, é um modelo com maior segurança, que você não vai faltar a peça para você entregar para o seu cliente, para a sua cliente. O que é importante desse modelo? Como dimensionar o meu mostruário, o meu estoque? Afinal, quantas peças eu tenho que fazer? Não é natural que você venha, faça aqui uma compra de R$1.000 e consiga vender todas as peças. É possível, mas não é provável. Por que não é provável? Porque é normal o cliente olhar, ele querer ter dentro de uma gama grande de opções, ele escolher algumas opções só. Isso acontece conosco, né? Se você chega e as opções são poucas, muitas vezes pode passar uma imagem que o negócio de quem você está comprando, a pessoa está quebrando. Isso passa na nossa cabeça. Você pode achar que não viu todas as opções e com isso não consegue realizar a venda. Isso tem esses pequenos nuances que, quando você olha um mostruário pequeno, você pode ficar até compelido a não comprar, porque você talvez não se sinta confortável. Quando você vê um mostruário grande, aquela sensação que você já viu todas as opções, com certeza vem em você e vai facilitar a venda. Mas afinal, como eu devo então fazer o dimensionamento desse estoque, desse mostruário? É importante a gente ter sempre peças que nós estejamos comprando para vender, que são as nossas novidades, e também do outro lado a gente tentando promover aquele estoque que nós temos para poder promover a reformulação desse estoque. Por isso que fazer promoções é sempre importante. Quando eu devo fazer uma promoção? Fazer promoções de forma sistemática não é só uma forma de vender mais, mas é uma forma de você renovar o seu estoque. Porque nós temos o valor de compra,
o valor de venda, nós temos os gastos que nós temos à parte e nós temos o gasto com estoque. Se você é uma vendedora que vende só aquilo que você já está em mãos, você também vai ter o gasto com o estoque. E esse gasto com o estoque, ele é de extrema importância. Por quê? Porque você não pode correr o risco, muitas vezes, de você ter um estoque envelhecido. Se você não você não percebe que você começa a vender só as novidades e aquilo que está parado continua parado e continua ali, o seu estoque vai envelhecer. Apesar da semijoia ser atemporal, o que é atemporal? Não há uma moda específica, só há umas modinhas, né, vamos dizer assim, mas em via de regra, grande parte das semijoias podem ser consumidas em qualquer época do ano e não perde a sua validade. Você acaba tendo um estoque envelhecido perante as suas clientes. Então a cliente vai falar, né, nossa, só tem coisa velha lá, coisa antiga, coisa que eu já vi na primeira, na segunda, na terceira, na quarta visita que você me fez, e as peças são as mesmas. Então por isso que você tem que estar de olho no seu estoque, para quando for fazendo promoções frequentes. Nós vamos falar isso sobre o dia do planejamento financeiro, tá? Mas você tem que estar fazendo promoções para renovar esse estoque, para que quando você faça uma visita, a pessoa veja novamente peças diferentes, né? E obviamente com isso estimule a compra delas, a venda dessas peças, ou a compra pela visão da sua cliente. Tudo bem? Então, o mercado de semijoias, a visão que eu queria trabalhar hoje com vocês, que nós falamos sobre o mercado, não é aquela visão externa, que nós estamos vendendo, que está crescendo. Essa visão é ótima, é importante a gente saber antes de ingressar no negócio. Mas eu queria mostrar essa visão interna do negócio, das semijoias. As margens praticadas, né? As margens, falando um pouco das margens, nunca diminua muito a sua margem de lucro, tá? Nossa sugestão aqui, nossa humilde sugestão, é que nunca você venda por menos de 100% de margem, para que o mercado não baixe os valores, porque uma vez que baixe, para você retomar os preços é mais difícil. E se você começa a baixar, baixa para todo mundo, chega uma hora que fica difícil também para todo mundo, inclusive para os seus concorrentes, mas inclusive para você mesmo. Então sempre trabalhe com margem de pelo menos 100%, mesmo que seja online, é uma margem mínima. Se você trabalha com loja física, eu aconselho que a margem seja maior ainda, né? Porque você tem outros gastos. Falamos também um pouco desses gastos, né? Que você se atente, que você tem margem e que você tem esses gastos e que seu lucro só vai vir depois desses gastos. Seja os gastos, né? Os gastos físicos numa loja física, os gastos online que você pode ter. E o terceiro ponto é o estoque. Lembrar que o estoque é um capital investido, que você deve ter esse estoque. Qual é a proporção? Nós vamos falar melhor sobre isso, mas você vai ter que achar a proporção melhor, no qual você consegue aumentar as vendas aumentando o estoque. Haverá um momento que as vendas não aumentam e o estoque começa a engordar. Você não pode deixar isso acontecer. Ao mesmo tempo, você não pode ter um estoque muito pequeno, que não sustente as suas vendas, que você não tenha novidades, né? Você precisa ficar atento a esses pilares: a sua margem de lucro, aos gastos pós-vendas, ou que facilitem a venda, mas que não estão ligados diretamente ao produto, e o seu estoque, como que você deve sempre manter ele bem dimensionado, fazendo promoções, mantendo ele saudável para que sustente as suas vendas. Essa visão que eu queria mostrar hoje para vocês, não a visão externa, que o mercado de semijoias está crescendo, ótimo, mas a visão interna, que é a qual você sabe precificar, que você tem noção que você tem gastos que não estão ligados ao produto, que vão te impactar, que você tem que estar de olho neles. E a terceira é o seu estoque. Manter um estoque saudável, do tamanho certo, nem grande nem pequeno, para que você consiga sustentar as suas vendas. Espero que seja útil, tenha sido útil esses conhecimentos para vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, manda pelo WhatsApp também. E se você tiver sugestões, se você quiser saber um pouco mais de alguma coisa que eu falei aqui, por favor nos mande, deixe aqui nos comentários, que vai ser um prazer te responder.
Agradeço demais. Hoje é só o primeiro dia, amanhã já tem o segundo vídeo, que eu espero que continue contribuindo para suas vendas aumentarem e que você possa lucrar mais. Que essa semana da revendedora, que vocês possam lucrar mais com as vendas de semijoias. Muito obrigado, uma boa noite.